Olá! Hoje o nosso foco é Anselmo de Cantuária, sabe? Uma figura super importante do pensamento medieval. Ele nasceu ali por volta de 1033. A gente está se baseando num trecho da biografia dele. A ideia aqui é entender melhor quem foi esse monge, filósofo, teólogo. Por que ele ainda importa hoje, né? E como ele conseguiu juntar uma fé tão, assim, profunda com um pensamento lógico bem rigoroso. Vamos investigar isso. É interessante ver essa dualidade nele, né? Por um lado, um pensador monástico, super profundo, e por outro, o arcebispo de Cantuária, metido ali nas tretas políticas da época, sabe? Especialmente com os reis normandos na Inglaterra. Exatamente. E colocar ele no contexto é chave, né? A gente está falando do comecinho da escolástica, aquele movimento intelectual que tentava harmonizar a fé com a filosofia, e bem no meio da controvérsia das investiduras. Essas tensões, olha, não eram só políticas, não. Refletiam debates dentro da própria igreja, sabe? Sobre o papel dela no mundo e tal. E Anselmo meio que encarnou isso. Entender essa interação pensador e líder é crucial mesmo. A história dele começa lá em Aosta, na Itália. Ele queria ser monge desde cedo, mas parece que o pai não deixou no início. Teve os conflitos em casa, a mãe faleceu, aí ele saiu pelo mundo e acabou chegando em Bec, na Normandia. Um centro intelectual super importante. E lá ele encontra Lanfranc, né? Que foi mestre dele e que também viria a ser arcebispo depois. Isso, e o tempo em Beck foi, assim, fundamental para ele. Virou prior, depois abade, e foi ali que o pensamento dele desabrochou. O mais fascinante para mim é aquela ideia central dele. Fides quaerens intellectum. Tipo, a fé buscando entender, buscando a compreensão. Isso foi um marco, sabe? Porque validou usar a razão, a dialética, dentro da teologia de um jeito mais sistemático. Abriu portas para a autoescolástica. Não era só crer, era investigar com lógica. E foi lá em Beck que saíram aquelas obras super importantes, tipo o Monologion e o Proslogion. E aqui, olha, a coisa fica realmente interessante. No Proslogion tem o famoso argumento ontológico para a existência de Deus, né? Aquela ideia de Deus como aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado. Bem denso isso. Marcante demais. E não podemos esquecer do quo Deus homo, né? Porque Deus se fez homem. Essa obra teve um impacto gigantesco na doutrina da redenção no Ocidente. Aí, mais pra frente, em 1093, ele vira arcebispo de Cantuária. A fonte diz que ele ficou meio relutante, se achava velho, não queria muito, mas o rei Guilherme II pressionou bastante. E aí começam os conflitos pesados com os reis normandos, né, sobre a autonomia da igreja, quem nomeava os bispos, a tal controvérsia das investiduras. Isso levou ele para o exílio 2 vezes. Imagina. Pois é. E se a gente conecta isso tudo, o que aparece é um Anselmo, assim, inflexível na defesa da liberdade da igreja contra o poder secular. Ele via isso como essencial. E os exílios, bom, não foram férias, né? Ele foi para Roma buscar apoio do Papa, participou de concílios importantes. Lá em Bari, por exemplo, ele defendeu a doutrina latina sobre o Espírito Santo contra os gregos. A visão dele de autoridade na igreja era de serviço à verdade, não de poder terreno, sabe? Era essa a raiz da resistência dele. E mesmo longe, exilado, ele continuava preocupado com o pessoal dele, né? As cartas que ele mandava para os monges, para o clero, mostram esse cuidado pastoral. Ele também batia na tecla da primazia de Cantuária sobre as outras dioceses lá na Bretanha, o que também criava suas próprias tensões, claro. Sim, sim. E o curioso é que, apesar de todo o confronto, ele acabou ganhando o respeito até dos reis que eram adversários dele, como o Guilherme II e o Henrique I. Reconheciam a integridade dele, a força dos princípios, mesmo discordando. Anselmo morre em 1109. Foi venerado como santo e, muito tempo depois, lá no século XVIII, virou doutor da Igreja. Então, o que fica disso tudo? Acho que fica essa imagem de uma síntese rara, né? Pensamento filosófico rigoroso, fé profunda, ação pastoral e defesa firme da Igreja. Um legado forte nesse diálogo entre fé e razão. Sem dúvida. E a abordagem dele, sabe, ainda faz pensar. Levanta uma questão importante. Como esse jeito de usar a razão para aprofundar a fé e não para derrubar, pode conversar com as buscas de hoje. Num mundo com tanto ceticismo, tanta coisa diferente. Fica aí uma reflexão, né? Como será que essa tensão que o Anselmo viveu entre fé, razão
E as pressões do poder político e da própria estrutura da igreja, como isso ainda ecoa hoje? Nos desafios que líderes e pensadores religiosos enfrentam em cenários bem complexos também.